Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série da OPEX Competências do Futuro. Eu sou o professor Daniel Rossi e hoje nós vamos falar sobre cenários. Sim, que todos os vídeos dessa série usam como pano de fundo a ideia de pensadores, pesquisadores, escritores, gente que analisou, projetou cenários para o futuro nas diversas áreas e segmentos da sociedade humana, e a gente vem aqui trazendo pílulas desse assunto, desse conhecimento. Mas como é que se projetam cenários? Né? De onde a pessoa tira aquela ideia de que o futuro será desta ou daquela outra maneira? Há técnicas para essa montagem. As empresas usam uma projeção de cenários, né? Quando você traz análise de economistas, gente do mercado, do marketing, e vão tentando cruzar essas informações. Para onde caminha o cliente? Para onde caminha a tecnologia do meu produto? Né? Para onde caminham os desejos dos consumidores, desses clientes? Né? Para onde caminha a logística? Como é que eu vou fazer chegar essa minha ideia, esse meu produto aqui, lá na ponta do consumidor, que pode estar do outro lado do mundo, no mundo do comércio eletrônico. Se você tiver a tua empresa no ar, nesse sentido, na net, você pode receber pedidos dos lugares mais diversos. Não é? Se você projetar cenários para isso, é uma forma de planejamento, de saber onde está agora, para saber se onde poderá estar no futuro. Há no poema popular, o Deixa a Vida Me Levar, a vida leva eu. Isso pode ser bonito na canção, para você repetir, cantar, mas não é muito bom você deixar a vida te levar. Né? Ela é composta desse rio que te leva, né, também aos teus destinos, mas também com a nossa programação, a nossa vontade, né, o nosso projeto, o nosso planejamento de vida, de carreira, de vida pessoal, né? Tudo isso da constituição de família, do meu jeito de empreender ou de trabalhar, ou de empreender trabalhando, ou de trabalhar empreendendo. Né? Essa lógica de você antever o futuro, não é prever o futuro como uma bola de cristal baseada em uma série de eu acho. Né? Você tem uma visão de passado, séries históricas, informações disso. Você tem diagnósticos do presente, uma fotografia, como estamos. E você tem a projeção do futuro, baseado na escuta de diversas pessoas, de diversos segmentos e níveis e faixas sobre aquele tema. Não é só um grande educador que vai dar um panorama sobre o futuro da educação. É a soma desse grande educador, da professora de base que tem 30 anos de experiência, de um jovem que acabou de se formar, uma jovem em pedagogia, está cursando, está estudando, planejando. A soma dessas, entre aspas, opiniões, somadas e agregadas a um conjunto de dados, né? Curvas estatísticas, análises, gráficas do desempenho da educação, desse exemplo que estamos dando, né? Te dá um rumo, né? Uma certa direção. E é nessa direção que nós podemos, então, historiar, né? Fazer essa história desse cenário futuro. Então você veja que há não só a técnica de você aprender a ter uma visão ampliada, não só de um prisma, ou não só de um viés. Né? Em economia, há uma anedota dos economistas que quando há previsões de economista, é tão baseada na ciência do chute, né? Porque às vezes o erro é grosseiro. Ainda essa semana, neste ano aqui de 2020, as projeções do FMI de 5% de crise vão se configurar para perto de 9%. Olha, é quase o dobro da diferença do cenário que eles estavam montando. Isso no curto prazo. Você imagina no longo prazo. Nós temos que prever também que há mudanças que a gente não sabe exatamente de onde vem. São as mudanças disruptivas, como se chama em inovação e em empreendedorismo. Né? Vocês lembram que há poucos anos atrás, quem não tinha carro podia usar o ônibus ou pegar um táxi. E de repente, via celular, via aplicativo, você tem o tal do Uber, a uberização, as diversas empresas desse segmento que criaram um sistema cooperativo de tal maneira que a gente tem agora muito mais acesso. Vocês vejam a empresa Airbnb, também nascida assim de jovens que construíram o maior hotel do mundo sem ter um tijolo de investimento. Né? Perceberam uma oportunidade. Né? E assim, os exemplos disruptivos estão por aí. Quando veio o iPhone, o Steve Jobs da Apple, né? E mudou a lógica do smartphone. Né? Você tem uma certa lógica aí nos antigos notebooks, né? Que foram tirando o PC, o computador pessoal,
na jogada e muito mais gente buscando ele. Então, cada inovação tecnológica pode mudar o panorama e dar um novo cenário futuro. Mas é preciso que a gente se atente, que a gente conheça as variáveis. Então, que a gente se interesse. Eu sou alguém que estou estudando logística. Tem a disciplina de marketing, mas eu não gosto muito. Olha, é fundamental você entender o mercado. Não só a ferramenta logística, não só as ferramentas de transporte, de handling, de movimentação, mas sim como isso se compõe. Eu faço isso para quê? Para atender um cliente. Olha, é um outro assunto, é no marketing. Mas esse cliente agora quer que a gente seja, que a sociedade seja, as empresas sejam cada vez mais sustentáveis. Ela quer ter a consciência limpa, o cliente, de comprar um produto, ao comprar um produto, que esse não seja muito poluente ou não polua, que esse não degrade as regiões por onde ele passe ou as regiões físicas, geográficas, onde a fábrica está, que as comunidades sejam atendidas em projetos de responsabilidade social. Ora, são demandas estratégicas. Ora, então, além da logística e do marketing, eu preciso também ler um pouco, entender um pouco, ouvir, ver sobre estratégia. Sim, é fundamental. Mas eu trabalho na indústria, para mim a questão do comércio não me interessa. Ora, o teu produto sai da indústria e vai ser comercializado, é a sequência dele. Você entender da lógica do comércio, como anda o comércio, para onde vai o comércio. Será que vão substituir o código de barras pela Smart Label? Será que a logística vai ser dificultada de entrar com caminhões grandes no centro da cidade? E isso é óbvio que sim, já acontece hoje, já acontecerá mais amanhã. Então você que é da área do direito, você tem inúmeras outras áreas, né, a aprender para poder melhor projetar cenários futuros ou com um grau de acerto maior e assim se colocar na trilha que leva a esse futuro. Se a gente reconhece que na nossa área cada vez mais a tecnologia está entrando, ora, eu não posso mais ter medo da tecnologia. Eu tenho que aprender a dominá-la, conhecer os seus limites e conhecer os seus infinitos, né, para eu poder estar inteirado disso e cada vez mais à vontade nesse ambiente. Se a gente reconhece na outra profissão que nós temos, vamos supor aqui que alguém faça pedagogia, é o exemplo da educação que nós demos, para onde o mundo caminha depois que aprendemos que a educação à distância é plenamente possível. Mas também não se substitui uma outra presença pessoal no trato da mentoria, do aconselhamento, de líderes mais experientes, né, de profissionais da tua área mais experientes. Então, a mescla desses pensamentos diferentes, das formas de contato diferentes, te ajudam a montar cenários futuros. Olha que interessante, quando o assunto entrou aos cenários em política, cenários econômicos no futuro, tem uma situação interessante que aconteceu na África do Sul, quando Nelson Mandela, em 1991, estava saindo da prisão. O que aconteceria com o país, daquela demanda social incrível e daquela história difícil pós-apartheid, né? Qual seria o cenário futuro? Eles então estavam em 22 pessoas, líderes de diferentes áreas, de diferentes profissões, debatendo. Você imagina a diversidade de ideias que tinha ali, não tinha uma mono-ideia, né? Mas na sequência de debates eles foram convergindo de tal maneira que classificaram em 4 tipos de cenários possíveis que entrou para a história como assunto cenários, né? Um deles é o avestruz, em referência ao bicho, né, ao governo que buscava evitar o diálogo e a negociação, como se enterrasse a cabeça na areia, como em tese faz o avestruz, e assim esquecendo o problema. A gente vê isso acontecer. Você tem demandas para lidar, mas você se comporta como avestruz. Eu ponho a cabeça debaixo da areia e finge que não existe. A autossabotagem, né? A psicologia pode explicar isso. Um outro cenário, o pato manco, aludindo a uma transição arrastada e lenta demais, que tentava agradar a todos, mas acabou fracassando. Se você só se pautar nas suas ações, pensamentos, em agradar a todos, você está errando aí. Tem um tipo de vaidade que pode estar te puxando isso. Você tem que fazer o que é melhor para si, dentro da ética, da moral, da transparência, de fazer o bem ao outro, dos impactos das suas decisões. Um outro é o Ícaro, um governo que buscava investir maciçamente, elevando muitos gastos públicos, causando prejuízo à economia. Também não era bom. E decidiram que o bom era o voo dos flamingos, aquela ave linda, cor-de-rosa, em que as políticas de governo procuravam zelar pela sustentabilidade, fazendo com que todos os sul-africanos levantassem voo juntos. Nosso voo de flamingo, nosso cenário futuro será a nossa união e projetar um Brasil diferente, a nossa profissão diferente
e a gente mesmo cada vez melhor.